Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje é sexta-feira, dia 12 de janeiro de 2024. O Evangelho de hoje é São Marcos, capítulo 2, versículo do 1 ao 12. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Alguns dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. Logo se espalhou a notícia que ele estava em casa, e reuniram-se ali tantas pessoas que já não havia lugar nem mesmo diante da porta. E Jesus anunciava-lhes a parábola. Trouxeram então um paralítico, carregado por 4 homens, mas não conseguindo chegar até Jesus por causa da multidão, abriram então o teto, bem em cima do lugar onde ele se encontrava. Por essa abertura desceram a cama em que o paralítico estava deitado. Quando viu a fé daqueles homens, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Ora, alguns mestres da lei que estavam ali sentados refletiam em seus corações: como este homem pode falar assim? Ele está blasfemando. Ninguém pode perdoar os pecados a não ser Deus. Jesus percebeu logo que eles estavam pensando no seu íntimo e disse: Por que pensais assim em vossos corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico: Os teus pecados estão perdoados? Ou dizer: Levanta-te, pega a tua cama e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar os pecados, ele disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, pega a tua cama e vai para casa. O paralítico então se levantou e, carregando a sua cama, saiu diante de todos. E ficaram todos admirados e louvavam a Deus, dizendo: Nunca vimos uma coisa assim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o Evangelho de hoje tem a centralidade a fé. Nós vemos que Jesus, no Evangelho de hoje, volta para Cafarnaum, e quando Jesus começa a sua vida missionária, que ele saiu de Nazaré e se estabeleceu às margens do Mar da Galileia, em Cafarnaum, Jesus foi adotado, morava na casa de Pedro, de Simão, e ali Jesus estava no dia do Evangelho de hoje. E aqui nós vemos, como falei, a figura central da fé. Onde Jesus estava, sua fama estava muito grande, e onde as pessoas sabiam que estava, onde Jesus estava, ali se aglomerava um grande número de pessoas. E aqui nós vamos ver 5 pessoas, 4 pessoas que carregavam um paralítico. E ali eles não conseguiam chegar até Jesus por causa do aglomerado de pessoas. Então, pela fé, eles têm a inspiração de colocar o paralítico na sua cama pelo telhado. E assim o fazem. Colocam o paralítico diante de Jesus. Precisamos meditar um pouco, pois aqui muitas vezes na nossa vida, diante das dificuldades, diante dos problemas que a vida coloca, das barreiras que a vida coloca na vida de tantas pessoas, elas desistem. Elas se param naquela parede, naquela barreira, e ali elas desistem, ela volta. Esses homens não. A multidão que ali estava do lado de Jesus, tomada na casa, do lado de fora da casa, não foram empecilho para aqueles homens determinados, cheios de fé, arrumassem um artifício, uma alternativa para se encontrarem com Jesus. E a alternativa que eles arrumaram, abrir um buraco no telhado e descer diante de Jesus aquele paralítico. O evangelista São Marcos vai dizer que quando Jesus viu a fé daqueles homens, Jesus vai dizer:
Filho, os teus pecados estão perdoados. Ora, mas aquele homem estava paralisado. Ele era um paralítico. Jesus é Deus e conhece além daquilo que os nossos olhos humanos conseguem ver. Jesus consegue ver o coração e consegue ver a alma daquele homem. A sua paralisia poderia ser física, mas Jesus enxerga a paralisia da alma daquele homem. E a paralisia da alma para Jesus é mais importante. Jesus, sendo Deus, vai perdoar os pecados daquele homem, dizendo: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas ali estavam também alguns mestres da lei, e quando veem Jesus falando que os pecados estão perdoados daquele homem, vão acusar, murmurar que Jesus está blasfemando, pois somente Deus pode perdoar os pecados. E aqui nós vemos Jesus se revelando para aquele povo como sendo o Messias, como sendo o Salvador, como sendo enviado por Deus. Pois Jesus primeiro vai fazer aquilo que só Deus poderia fazer, perdoar os pecados daquele paralítico. E Jesus vai contestar aqueles homens porque conhece o coração daqueles que murmuram, conhece o coração de todos nós, e vai dizer: por que pensais assim em vossos corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados? Ou dizer: levanta-te, toma a tua cama e anda? E Jesus continua, novamente se revelando para aquele povo incrédulo. Achavam que Jesus era um grande profeta, um mestre, mas não que Jesus era Deus. Jesus vai dizer verdadeiramente, se revelar, que Ele é Deus, que Ele sim tem poder para perdoar os pecados. Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar os paralíticos, disse Ele ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, pega a tua cama e vai para casa. Movido pela fé, pela ordem de nosso Senhor Jesus Cristo, o paralítico se levantou, carregou a sua cama e saiu diante de todos. Jesus diz para aquele povo incrédulo de coração duro: eu sou o Messias, eu sou o Filho de Deus, eu sou o próprio Deus, o Verbo, e aqui eu tenho o poder de perdoar os pecados. Jesus conhece cada um de nós, conhece os nossos corações. Muitas vezes nós estamos nesse estado desse paralítico que foi apresentado diante de Jesus, paralisado pelos nossos pecados, pelas nossas misérias. É Jesus que quer salvar não o nosso corpo, mas sim salvar a nossa alma. Foi assim que João Batista apontou Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz, o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.